Fala galera, sou o professor Vinícius Ferreira, estamos juntos aí novamente no meu canal. Hoje a gente vai estudar a Lei 8.112 de 1990. A Lei 8.112 ela também está sendo cobrada para o concurso de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Lembrando que esse vídeo é útil aí para você também que fará qualquer concurso em âmbito federal que esteja cobrando dessa norma. Beleza? A Lei 8.112, ela se aplica ao policial civil do Distrito Federal? Sim, se aplica de forma subsidiária. O Estatuto do Policial Civil do Distrito Federal é a Lei 4878 de 65. Tem aí alguns vídeos no canal referentes a essa norma. A Lei 8.112, ela se aplica apenas de forma secundária, apenas de forma subsidiária. Beleza? Hoje, na nossa aula sobre a Lei 8.112, a gente vai estudar algumas disposições introdutórias, que é a aplicação da Lei 8.112, o que é servidor público, o que é cargo público, e a gente também vai estudar as formas de provimento de cargo público, que é um dos assuntos mais cobrados referentes à Lei 8.112. Caso você queira o slide que eu vou utilizar nessa aula, só mandar um e-mail para professorviniciusferreira@yahoo.com.br, eu envio aí o slide, o material na hora para você, beleza? Então vamos iniciar aí a nossa aula. Qualquer dúvida também, só entrar em contato comigo. Então a nossa aula de hoje aí, Lei 8.112 de 1990. Eu sou o professor Vinícius Ferreira e qualquer dúvida, entrar em contato aí por meio do meu e-mail. A Lei 8.112, ela dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Então é importante que você saiba que a Lei 8.112 ela é uma norma federal. Ela se aplica apenas à administração pública federal, aos servidores públicos da administração federal. Ela não é uma lei nacional de aplicação obrigatória aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Beleza? Então, a Lei 8.112 é uma lei federal. Professor, o que é regime jurídico? Essa é uma pergunta que eu sempre escuto nas aulas presenciais que eu costumo dar por aí. Eu trouxe um conceito bem bacana de regime jurídico para que você compreenda isso. Regime jurídico é o conjunto de princípios da relação jurídico-funcional existente entre o servidor público e a administração pública. Galera, por exemplo, na iniciativa privada, o que rege a relação entre os trabalhadores, entre os empregadores e os empregados? É a CLT. Quando a gente fala de administração pública e servidores públicos, a gente tem um regime jurídico legal. É um regime instituído por lei. E esse regime jurídico é a Lei 8.112 de 1990 em âmbito federal. Então, a Lei 8.112 ela é o Estatuto do Servidor Público Federal. É na Lei 8.112 que você vai encontrar os direitos, você vai encontrar as obrigações, você vai encontrar as infrações administrativas, você vai encontrar as penalidades, você vai encontrar as regras de processo e julgamento para aplicação dessas penalidades, você vai encontrar os prazos prescricionais, as regras de revisão, tudo isso está previsto nesse estatuto. Beleza? Então, a relação jurídico-funcional existente entre o servidor e a administração pública, ela é dada por meio da Lei 8.112, é um regime legal. É importante que você conheça o que é servidor público, qual é o conceito de servidor público. A Lei 8.112, ela te responde. Ela diz que servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. É muito importante também que você saiba que servidor público é um conceito diferente de agente público. É um conceito amplamente diferente.
Se cai uma questão na sua prova dizendo que a Lei 8.112 se aplica a todo agente público, você tem que marcar que esse item está errado. A gente vai verificar agora a abrangência desses dois conceitos. O de servidor público a gente já sabe, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. E o que é agente público? O conceito de agente público ele é extraído da Lei 8429 de 1992, que é a famosa Lei de Improbidade Administrativa, que também vai ser cobrada no seu concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. O artigo 2º da Lei 8429, ele diz o seguinte: reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandado, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, em resumo, agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, uma função pública, seja por meio do mandato, seja por meio de cargo, seja por meio de emprego, ou seja, por exemplo, por meio de uma função transitória. Beleza? Então é possível que a gente observe, por meio desse conceito de agente público, que a expressão agente público é muito mais abrangente do que a expressão servidor público. O servidor público ele fica aqui, ó, é aquele que exerce com remuneração por nomeação cargo público. Beleza? Para você conseguir observar essa diferença, fica da seguinte forma: o conceito de agente público ele é muito mais abrangente. Ele engloba todas as pessoas que exercem uma função pública, seja ela administrativa ou política, seja ela transitória ou permanente, seja ela remunerada ou gratuita. Dentro do conceito de agente público, se a gente for utilizar aí a classificação utilizada por Eli Lopes Meireles, a gente tem os agentes políticos, a gente tem os agentes administrativos, os agentes honoríficos, os agentes credenciados e os agentes delegados. A expressão servidor público, ela se encontra aqui, ó, dentro do grupo de agentes administrativos. Nessa classificação de Eli Lopes Meireles, os agentes administrativos são divididos em servidores públicos, empregados públicos e servidores temporários. Beleza? Então, mais uma vez, a expressão agente público ela é muito, muito mais abrangente do que a expressão servidor público. A Lei 8.112 ela se aplica ao servidor público da administração pública federal. Você também não pode confundir servidores públicos com empregados públicos. São pessoas diferentes. Os servidores públicos, eles ocupam cargos públicos nas pessoas jurídicas de direito público. No caso da Lei 8.112, a gente tem a União, as autarquias e as fundações públicas de direito público. Então, na União, a gente tem os órgãos da administração direta. Já os empregados públicos, eles ocupam emprego público nas pessoas jurídicas de direito privado, que nos casos a gente tem as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Exemplo aí de empresa pública, a Caixa Econômica Federal. Exemplo de sociedade de economia mista, a gente tem o Banco do Brasil. Então, os servidores públicos, eles trabalham nos órgãos públicos federais, nas autarquias e nas fundações públicas de direito público. Os empregados públicos, eles trabalham nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Servidores públicos, eles são estatutários. O regime é legal. Os empregados públicos, eles são seletistas, é a CLT que se aplica a ele. E o regime é contratual. Beleza? É importante também que você saiba essa diferença.
Tranquilo? Então, com base nessas informações, a quem se aplica a Lei 8.112? Ela se aplica aos servidores públicos civis da União? Sim, ela se aplica. Ela se aplica aos policiais civis do Distrito Federal? Sim, se aplica de forma subsidiária, de forma secundária. Ela se aplica aos servidores públicos dos estados, municípios e Distrito Federal? Não, não se aplica. Ela se aplica aos empregados públicos? Não. Ela se aplica aos militares? Não. Ela se aplica aos agentes políticos? Também não. Ela se aplica aos órgãos da administração federal? Sim. Ela se aplica às autarquias federais? Sim. Ela se aplica às fundações públicas federais? Também sim. As empresas públicas não. Importante demais que você saiba isso. A sociedade de economia mista também não. Se aplica aos servidores públicos do Poder Judiciário Federal? Sim, se aplica. Ao Poder Legislativo Federal? Sim, também. Ao Poder Legislativo, no caso, aos servidores públicos, beleza? Aos agentes políticos, a Lei 8.112 não se aplica. Assim como no Poder Judiciário, aos servidores públicos do Poder Judiciário. Ao Ministério Público se aplica? Sim, aos servidores do Ministério Público. Os promotores que são considerados agentes políticos não são submetidos à Lei 8.112. Aos servidores públicos do Tribunal de Contas da União se aplica? Sim. Às entidades e órgãos estaduais, municipais ou distritais? Não. Não se aplica aos órgãos e entidades municipais, estaduais ou distritais. Beleza? Então a gente viu que servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. O que é cargo público? Observe esse conceito que está previsto na própria Lei 8.112. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Em outras palavras, galera, o cargo público é a menor unidade de divisão de tarefas ou de divisão de competências da administração pública. Então, por exemplo, a União tem uma série de competências constitucionais, que a gente tem a União. A União tem uma série de competências constitucionais. Para que ela possa desempenhar e exercer essas competências, a União se divide em ministérios. A gente tem o Ministério da Saúde, a gente tem o Ministério da Justiça, a gente tem o Ministério da Educação. Cada um desses ministérios tem atribuições específicas. O Ministério da Justiça, por exemplo, ele se divide aí nas instituições de segurança. Ela tem a Polícia Federal, tem a Polícia Rodoviária Federal, tem o Departamento Penitenciário Federal e assim sucessivamente. Cargo público são as pequenas divisões de tarefas que tem dentro desses órgãos públicos. Então, a Polícia Federal tem as suas atribuições que ela vai exercer de maneira geral e tem as atribuições que serão exercidas pelos cargos públicos ocupados pelos policiais federais. Beleza? Os cargos públicos, eles são acessíveis a todos os brasileiros. Eles são criados por lei, eles possuem denominação própria, eles têm vencimentos pagos pelos cofres públicos e os cargos públicos são para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Isso é muito importante. Muita gente erra a questão sobre isso. O servidor em comissão, o servidor comissionado, ele também está sujeito à Lei 8.112. Ele está sujeito a essa norma. Beleza? E ele também é considerado servidor público. Beleza? Ele é servidor público. Ele ocupa um cargo público em comissão. Lembre-se disso, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Os cargos públicos são efetivos ou em comissão. Quando a gente fala de cargo efetivo e cargo em comissão, é sempre fundamental que a gente saiba as principais diferenças entre eles.
É isso que a gente vai fazer agora. Diferenças entre cargos efetivos e entre cargos em comissão. Os cargos efetivos, eles dependem de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Os cargos públicos, os seus ocupantes, os cargos públicos efetivos, os seus ocupantes podem adquirir a estabilidade. Os cargos em comissão, os seus ocupantes não podem adquirir estabilidade. Não há que se falar em estabilidade para o servidor público comissionado. Os cargos públicos geralmente são organizados em carreira. Eles são organizados em carreira. Você, por exemplo, futuro escrivão da PCDF, você está organizado na carreira policial civil do Distrito Federal. Já os cargos em comissão, eles não são organizados em carreira, não são organizados em carreira. Os cargos em comissão, eles são destinados às mais variadas funções, sejam funções técnicas, sejam funções jurídicas. Já os cargos em comissão, eles são destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Então, suponhamos que uma função técnica na administração pública, por exemplo, a função de técnico administrativo, ela pode ser ocupada, pode ser exercida por um ocupante de cargo em comissão? A resposta é negativa. Não, não pode. Se for ocupada, se for exercida por um ocupante de cargo em comissão, ela viola a Constituição Federal. Beleza? Falando agora das formas de provimento de cargo público. São formas de provimento de cargo público previstas na Lei 8.112, a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Atenção! Quando a Lei 8.112 foi editada, a ascensão e a transferência, elas estavam previstas como forma de provimento de cargo público. A ascensão e a transferência foram declaradas inconstitucionais pelo STF, beleza? Foram declaradas inconstitucionais pelo STF, hoje elas não têm mais aplicação. Ainda que não tenham sido declaradas inconstitucionais pelo STF, a ascensão e a transferência não poderia ser aplicada na PCDF. Não pode ser aplicada na PCDF porque é proibido pelo Decreto-Lei 2266 de 1985. Beleza? Uma outra pergunta que é comum dos alunos me fazerem aí é o que é provimento? Amigo, só para a nossa prova, só para a prova que você vai fazer. Você vai contribuir aí, isso vai contribuir com a sua aprovação. Entenda provimento como as formas de se ocupar um cargo que se encontra vago. Como assim, professor? Suponhamos que na Polícia Civil do Distrito Federal, aqui na PCDF, tenham sido criados 5.000 cargos públicos. Então, foi criados 5.000 cargos. Esses cargos, eles estão vagos. Por que eles estão vagos? Porque não tem nenhum servidor investido nele, não tem nenhum servidor ocupando ele. Para ocupar esses cargos, via de regra, o que a administração pública vai fazer? Concurso público. Após a aprovação em concurso público, essas pessoas serão nomeadas. Então, a nomeação é uma forma de provimento que ela tem como finalidade preencher, ocupar esses cargos públicos que estão vagos. Então, provimento é isso, são as formas de se ocupar um cargo público que não está preenchido. Beleza? Você vai entender dessa forma, você vai levar dessa forma para a sua prova. A doutrina, ela faz a seguinte divisão, ela faz a seguinte classificação. Ela divide as formas de provimento em originário e provimento derivado. Forma de provimento originário é somente a nomeação. A nomeação é a única forma de provimento originário.
Por que a gente chama de provimento originário? Porque ela inaugura uma relação jurídica que não existia. Por isso que a nomeação é considerada uma forma de provimento originário. Já as formas de provimento derivado são todas as outras. É a promoção, a reversão, a readaptação, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Professor, por que provimento derivado? Porque elas decorrem de uma relação jurídica que já existia. Beleza? Elas decorrem de uma relação jurídica que já existia entre o servidor público e a administração pública. Beleza? Galera, para você acertar a questão de prova, saiba disso assim sempre, sempre, para você não se confundir. Quando a gente fala de provimento e vacância de cargo público, geralmente os atos que são principais aí é a nomeação e a exoneração. É assim que você vai prover aí um cargo público, beleza? Por meio da nomeação e exoneração. Você não pode confundir de forma nenhuma com as formas de provimento aí e vacância de função, beleza? Embora não seja expressamente abordado dessa forma, é assim que a gente vai falar nessa aula para fins de entendimento. Então, são formas de preencher uma função, de colocar um servidor para exercer uma função, e são formas de deixar aquela função vaga, a designação e a dispensa. Então, falou em exoneração, falou de cargo. Falou em nomeação, falou de cargo. Em função não vai haver nomeação e nem exoneração. Falou em designação, falou em função, falou em dispensa, falou em função pública. Fique atento a isso aí. Agora a gente vai ver o conceito de todas as formas de provimento. Eu sempre gosto de estudar a forma de provimento de cargo público em conjunto, vendo todos os conceitos de uma vez só, para que a gente não crie confusões e veja as principais distinções. A nomeação é um conceito que eu criei, você pode entender da seguinte forma: é um ato administrativo de convocação para que um indivíduo ingresse no serviço público, para que ele tome posse e entre em exercício, para que o servidor tome posse e entre em exercício, ou seja, para que ele ocupe um cargo público. Beleza? Galera, lembrando que a posse é a investidura em cargo público. Então, a posse é a investidura. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Beleza? É com o exercício que você começa efetivamente a trabalhar. Beleza? Então, você aí, futuro policial, você foi nomeado. Você já é servidor público? Não. Você tem um prazo para tomar posse. Na Lei 8.112, esse prazo é 30 dias. Dentro desses 30 dias, você toma posse. Ou seja, você fala, esse cargo público de policial é meu. Você se torna servidor público. Só porque você ainda não está trabalhando, você ainda não está desempenhando as atribuições do seu cargo. Ou seja, você ainda não está prendendo vagabundo. Você entra em exercício, você passa a exercer as atribuições do seu cargo, você passa efetivamente a trabalhar. Beleza? Então a gente chama aí no estudo do direito administrativo a nomeação, a posse e o exercício de processo de investidura em cargo público. A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Então, suponhamos que um servidor público ele sofre uma lesão. Ele é um escrivão, o escrivão ele digita bastante, ele formaliza os procedimentos policiais. Ele sofreu um acidente e perdeu uma das mãos.
ele vai ficar incompatível para o exercício da atividade de escrivania. O que vai ser feito com ele? Ele pode ser investido em outro cargo. Ele pode ser investido em cargo que tenha atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele sofreu. Beleza? A reversão é o retorno à atividade do aposentado. O servidor se aposentou, seja voluntariamente, seja por invalidez, e ele vai retornar para o serviço público. Qual o nome desse ato de provimento? Reversão. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. Então, suponhamos que um escrivão aí da PCDF, ele tenha sido demitido. Ele entra na justiça e na justiça é constatado que ele não praticou o ato objeto da demissão. Aquela demissão ela vai ser invalidada, ela vai ser anulada. Esse servidor público ele vai reingressar para o seu cargo, ele vai ser reinvestido, ele vai ser reintegrado ao seu cargo. É importante destacar que ele vai ter direito a todas as vantagens, tudo aquilo que ele deveria ter recebido enquanto ele ficou fora do seu cargo. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e reintegração do anterior ocupante. Então, suponha você que você já é efetivo em um cargo no âmbito aí do Distrito Federal. Você passa para a PCDF e ingressa na PCDF e inicia seu estágio probatório. Você é inabilitado no estágio probatório da PCDF. Como você é efetivo em outro cargo, você é estável em outro cargo, você pode retornar a esse cargo. Beleza? Já o aproveitamento é o retorno à atividade do servidor em disponibilidade. Então, falou em disponibilidade, vai voltar para o serviço público, falou em aproveitamento. Falou em inabilitação, estágio probatório e reintegração do anterior ocupante. Falou em recondução. Falou em invalidação da demissão, falou em reintegração. Falou em aposentado, falou em reversão. Falou em limitação sofrida, falou em readaptação. Falou em convocação, em chamamento, falou em nomeação. Beleza? A Lei 8.112, ela não apresenta um conceito de promoção. Lembrando que a promoção é um ato aí de provimento de cargo público segundo a Lei 8.112. Hoje, nos estatutos mais modernos, a gente não encontra a promoção como forma de provimento. A exemplo da Lei Complementar 840 de 2011, que é a Lei do Servidor Público Distrital. A promoção não é abordada como forma de provimento. Promoção é a elevação do servidor público do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Beleza? Então, suponhamos que o servidor público integra uma carreira que tem 3 classes. Tem a classe A, a classe B e a classe C. Dentro dessas classes, a gente tem 2 padrões cada uma. Padrão 2 e padrão 1, padrão 2, padrão 1 e padrão 2 e padrão 1. A promoção é quando ele sai do último padrão de uma classe e vai para o primeiro padrão da classe imediatamente superior àquela que ele pertence. Em resumo, a promoção é passar de uma classe para outra. Beleza? É passar de uma classe dividida em padrões para outra. Tranquilo? Esse é um bom conceito aí de promoção. Agora a gente vai ver alguns prazos previstos ali na Lei 8.112, são importantes para a sua prova. Espero que você fique bastante atento, porque esse assunto é bastante cobrado. Prazo do concurso público, até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
Essa palavra, ela é chave quando a gente fala de prazo de validade do concurso público. Prazo de validade é até 2 anos e ele vai ser prorrogado uma vez por igual período. Então não é 2 anos, mas 2 anos sempre. Então, se o concurso público tem prazo de validade de 1 ano, ele vai ser prorrogado mais uma vez por, no máximo, 1 ano. Se o prazo de validade do concurso é 6 meses, ele pode ser prorrogado uma única vez por mais 6 meses. Se o prazo de validade do concurso público é 10 dias, ele pode ser prorrogado uma única vez por mais 10 dias. Qual é o prazo para a posse? É 30 dias. Então, a posse ela tem como prazo o período de 30 dias. Exercício, 15 dias após a posse. Então, prazo de posse, 30 dias contados da nomeação. Prazo do exercício é 15 dias contados da posse. Beleza? Você pode estar se perguntando aí, professor, qual a consequência do servidor ser nomeado e ele não tomar posse no prazo de 30 dias? A consequência é que será tornado sem efeito a nomeação. Essa é a consequência de não tomar posse no prazo legal. Qual a consequência de tomar posse e não entrar em exercício no prazo legal? O servidor será exonerado. Beleza? Estágio probatório está previsto na lei 24 meses, mas é aplicável o prazo de 36 meses. Inclusive, a própria Lei 8.112, ela faz menção à emenda constitucional correspondente. Prazo para aquisição da estabilidade na lei está 2 anos, hoje o prazo é 3 anos. Está expressamente previsto, então, na Lei 8.112, como prazo do estágio probatório, 24 meses. Mas a Lei 8.112, ela faz menção à emenda constitucional, que apresenta o prazo de 18 meses. A aquisição da estabilidade está 2 anos, mas a Lei 8.112 ela faz menção à Constituição Federal, cujo prazo é 3 anos. Beleza? Estágio probatório 36 meses, aquisição da estabilidade 3 anos. Vistas aí essas informações sobre a Lei 8.112, agora a gente vai fazer algumas questões para a gente aplicar o conhecimento que a gente adquiriu nessa aula. Então, a primeira questão aí do CESP, questão de 2011, diz o seguinte: os ocupantes de cargo público ou de emprego público têm vínculo estatutário e institucional regido por estatuto funcional próprio, que no caso da União é a Lei 8.112 de 1990. A gente viu no decorrer da nossa aula que esse item está errado. O empregado público, o ocupante de emprego público, ele não tem vínculo estatutário, ele tem vínculo seletista. E a ele será aplicado a CLT. Beleza? Então, a Lei 8.112, ela se aplica aos ocupantes de cargo público. Tranquilo? Primeira questão errada. Segunda questão, questão do CESP, que diz: a Lei 8.112 se aplica a todos os indivíduos que trabalham no Serviço Público Federal, incluindo os servidores da administração federal, os militares e os empregados públicos. Essa questão está certa ou está errada? Esse item está errado. Esse item está errado. A Lei 8.112 não se aplica a todos os indivíduos que trabalham no serviço público. Todos os indivíduos que trabalham no serviço público, a gente conceitua como agente público. Agente público pode ser entendido como todo aquele que exerce uma função pública, seja transitória, seja uma função pública remunerada ou não, seja ela permanente. Beleza? A Lei 8.112 se aplica ao servidor público, que é a pessoa legalmente investida em cargo público. Lei 8.112 não se aplica aos militares e não se aplica aos empregados públicos. Terceira questão diz:
Se a publicação do ato de provimento de determinado indivíduo em cargo público federal tiver ocorrido em 29 de abril de 2013, mas sua posse somente no dia 15 do mês seguinte, a posse será considerada sem efeito por ter ocorrido fora do prazo previsto na legislação em vigor. Esse item ele está errado. A gente falou sobre a posse e a gente viu que o prazo da posse é 30 dias. Então, no caso apresentado pela questão, o prazo de posse ele ainda está vigente. Lembrando que esse ato de provimento publicado aqui, ó, é a nomeação. Beleza? Então, a gente tem a nomeação. A gente tem até 30 dias aí para o cara tomar posse. Então, tem um prazo de 30 dias. Aí a gente tem 15 dias para o cara entrar em exercício. Esse é o processo de investidura em cargo público no âmbito da Lei 8.112 de 1990. Questão 3, item errado. Vamos para a questão 4, não é uma questão CESP, mas é uma questão que aborda formas de provimento. Eu achei interessante trazer para a nossa aula. Com base na Lei 8.112, assinale a alternativa correta. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. É isso mesmo. Já temos aí o gabarito da questão. A letra A, ela está certa. É isso mesmo, o item se refere corretamente à readaptação. Vamos ver o erro das demais alternativas. Letra B. Reversão é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso do órgão ou instituição do mesmo poder. A gente já sabe que esse item está errado. Primeiro motivo, a letra A está certa. Não tem como, mano, tu ter duas questões certas no mesmo item. A letra A está errado. Essa questão aí apresenta o conceito que estava previsto com relação à transferência. Só que a transferência foi declarada inconstitucional. Vamos ver a letra C. Reintegração é a investidura de servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Questão bem maldosa. Esse item está errado, é um item muito maldoso. Muita gente, eu tenho certeza, errou essa questão se não estiver atento aos detalhes. A reintegração não é a investidura. A reintegração é a reinvestidura. Beleza? O servidor é reinvestido no cargo. Sacou aí o erro da letra C? Fique atento. Readaptação é a reinvestidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Esse item também está errado, beleza, galera? E o erro é pelo mesmo motivo da letra C. Readaptação não é a reinvestidura. Readaptação é a investidura do servidor em cargo compatível com a limitação sofrida. E a letra E diz: o retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento facultativo em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Esse item ele também está errado. O erro da questão é sobre o aproveitamento facultativo. Está errado. O aproveitamento ele é obrigatório. Galera, por exemplo, suponhamos que a gente tem um cargo público vago. Esse é um cargo vago. A gente tem duas possibilidades. A gente tem um servidor que está em disponibilidade e a gente tem a possibilidade de nomear um novo servidor. A administração pública tem esse cara em disponibilidade, recebendo proventos proporcionais. A administração pública está pagando para esse cara estar em disponibilidade. O que atende melhor ao interesse público? Ocupar esse cargo, aproveitando essa indisponibilidade ou nomeando um novo servidor? Certamente é aproveitando o servidor que está em disponibilidade. Portanto, o aproveitamento é
obrigatório. Vamos agora para a nossa última questão sobre a Lei 8.112, para a gente encerrar essa aula. O regime jurídico dos servidores públicos da União, Lei 8.112 de 1990, estabelece expressamente as formas de provimento de cargo público. Dentre elas estão: letra A, nomeação, recondução e demissão. Está errado. A demissão não é forma de provimento, a demissão é penalidade. Recondução, readaptação e falecimento. Está errado. Falecimento não é forma de provimento, é forma de vacância. Letra C, reintegração, reversão e nomeação. Está certo. Esse é o gabarito. Reintegração, reversão e nomeação são formas de provimento, assim como também é a promoção, a readaptação, a recondução e o aproveitamento. Beleza? Essas são as formas de provimento de cargo público expressamente previstas na Lei 8.112. Vamos ver o erro da letra D. Fala em reversão, aposentadoria e reintegração. Está errado. A aposentadoria não é forma de provimento, a aposentadoria é hipótese de vacância. Então, o gabarito aí das questões que a gente resolveu, as 3 primeiras estão erradas, questão 4 é a letra A, questão 5 é a letra C. Gostaria de agradecer imensamente por estar aqui com você e te garanto, em breve você estará na Polícia Civil do Distrito Federal. Beleza? Meu muito obrigado aí. Mais uma vez, gostaria de agradecer imensamente por a gente estar aqui estudando junto e qualquer coisa, só mandar a dúvida lá no e-mail. Beleza? Grande abraço e até a próxima.